Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas vereadores. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo a gente pela TV Câmara. Queria usar esse espaço, do Grande Expediente para falar sobre uma coisa muito importante para todos nós, mas principalmente para nós, do Partido dos Trabalhadores. Ontem, 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores completou 45 anos de existência, de muita luta, de muita história. E a história do PT, ela se confunde com a história do Brasil, com a história da democracia, com a história dos direitos sociais no nosso país. O PT foi o primeiro partido que surgiu de baixo para cima. Surgiu das comunidades eclesiais de base, do movimento sindical, das greves do ABC, surgiu do movimento de mulheres, da intelectualidade. O PT surgiu das periferias e dos rincões do país. O PT transformou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras, com diversos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, que garantiu casa para o povo, luz para todos, água para todos em lugares que sequer tinha uma gota de água, lugares no Nordeste, que mudou a vida. O ProUni, as universidades públicas, a lei de cotas raciais e sociais. Se hoje a juventude está estudando, a juventude pode sonhar, a juventude pode pensar, essa juventude precisa agradecer os governos do PT e precisa entender que isso foi uma luta junto com a sociedade, junto com os movimentos e também, junto com os trabalhadores. Foi o PT que também teve diversas mudanças, na geopolítica. O PT favoreceu e sempre lutou pela soberania nacional, se uniu, com os países na América Latina para a gente ter uma relação regional. O PT criou os BRICS, que garantem aí uma alternativa nesse mundo, globalizado que a gente vive. E é importante de dizer que onde tem luta, tem PT. Quem anda pela cidade, quem anda nas periferias, sabe disso. Quando a gente anda nos bairros, a história também da cidade, ela é uma história da luta popular, uma história do Partido dos Trabalhadores. Então, as mudanças que aconteceram na cidade, elas advêm dessas lutas populares. A criação de UBSs, de escola, melhorias nos bairros. É muito lindo de ver que quando a gente conversa com as pessoas, o olho brilha das pessoas dizendo: eu fiz parte dessa luta, eu construí o PT e eu estava lá. Foram as pessoas dessa cidade que lutaram, resistiram e construíram as diversas políticas que existem hoje e que, de fato, construíram. Isso tudo passou por essa mobilização popular, porque o povo encontrou no PT um instrumento de luta e um instrumento de sonho. E se a gente for ver todos esses programas, toda essa história apresentada, ela também se repetiu aqui na cidade de São Paulo, quando a gente teve as gestões do Partido dos Trabalhadores à frente da Prefeitura de São Paulo. Foi assim com a Erundina, como, por exemplo, os multirões. E quem conhece os multirões que garantiram casa para as pessoas, sabe também da participação popular que as pessoas tiveram. Porque os multirões não eram simplesmente a garantia de casa. Tinha espaço de lazer, espaço para reunião. Isso tudo foi construído democraticamente com as pessoas. A inversão de prioridades, na gestão Erundina, de que as prioridades deveriam ser as prioridades da periferia. Na gestão da Marta, a gente teve o bilhete único, onde as pessoas puderam baratear a passagem, se deslocar melhor pela cidade, porque é uma cidade para todos e todas. Os corredores de ônibus, o primeiro plano diretor do Brasil foi feito na gestão da Marta Suplicy, onde a gente teve a mudança da estrutura da nossa cidade, o desenvolvimento, as questões urbanas, as questões de mobilidade, tudo isso foi colocado num papel nesse primeiro plano diretor. Corredores de ônibus, já falei aqui, a descentralização do poder,
onde as subprefeituras deveriam ser muito além da questão de poda, de árvore, mas deveriam ser espaços de debate, de construção do poder local. A descentralização do poder também passava por isso, porque a gente sabe que quem conhece as demandas locais é quem vive na região, quem vive todo dia as questões, né, as demandas que a gente sabe que existem em cada periferia da cidade de São Paulo. Tivemos na gestão Haddad também a revisão do plano diretor, procurando que a gente tenha, né, uma proximidade dos empregos com a moradia, dos empregos na periferia e também da garantia de moradia. A revisão do plano diretor também contou com uma ampla participação popular, que é uma marca do governo do PT, a participação dentro das políticas públicas, porque nós acreditamos que com participação popular temos mais eficiência na produção de políticas públicas. Quando o povo participa da democracia, melhor é essa democracia. E essa construção também se deu na revisão do plano diretor. E por isso mesmo que também a gestão Haddad tem marca na questão do espaço público. Foi a Paulista aberta, ruas abertas, o carnaval de rua, que passou a explodir depois da gestão do Haddad, tendo mais participação de blocos, mais participação popular, tornando essa cidade diversa, garantindo essa expressão popular. Teve a faixa exclusiva de ônibus, redução de velocidade, tudo isso foi PT, tudo isso foi gestões do PT construindo junto com o povo, junto com as periferias. E essas marcas são marcas que ficam. Esqueci até de comentar, os céus da Marta Suplicy. Quem conhece os céus sabe o que é uma escola de ponta na periferia. Porque tem piscina, tem teatro, tem atividades de lazer. É muito além de uma escola. É um espaço de encontro, é um espaço de sonho, é um espaço de prospecção das pessoas. A gente teve um advento também na gestão Haddad de ter as universidades abertas nos céus. Isso tudo, essas marcas, elas não são apagadas, porque elas foram construídas com a população, porque elas foram construídas com o povo. E essas marcas que marcam a nossa cidade não podem ser destruídas. Tanto é que esses programas, muitos desses programas, continuam existindo na cidade, porque o PT contribuiu para a história da cidade de São Paulo, para a história do nosso país. E apesar de tantos ataques, de repetidas manchetes mentirosas sobre o PT, apesar do uso do judiciário como uma ferramenta política de atacar, de prender, de punir, de atacar lideranças mundiais, como o presidente Lula, outras lideranças do PT, de forma injusta, de forma criminosa, nós continuamos, e o PT continua sendo o partido de maior preferência dos brasileiros. Ou seja, o PT é referência para as pessoas, e principalmente para as pessoas mais pobres, nas periferias, que sabem que o PT é esse instrumento de luta, é esse instrumento de transformação. Porque o PT não é uma pessoa, o PT não é alguém. O PT é um conjunto de ideias, de ideais, de transformação, de luta contra as injustiças sociais, de subversão da ordem econômica, política, social, que tanto oprime, que tanto ataca os povos ao redor do mundo. Mas é o PT que se colocou como linha de frente em todas essas lutas, em todas essas construções. E é por isso que hoje eu falo dessa tribuna elogiando e tendo a honra de ser líder do maior partido aqui da Câmara Municipal e o maior partido de esquerda da América Latina, o Partido dos Trabalhadores, que completa 45 anos de lutas, de vitória e de muita resistência. Hoje eu falo dessa tribuna enquanto líder, enquanto uma pessoa que construiu o PT há 10 anos. Eu sou muito nova, mas eu já sou filiada há quase 13 anos no Partido dos Trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores agora se abre para mais filiações,
para mais debates, porque nós teremos um processo de eleições diretas dentro do PT, para a gente repensar nossas direções, para a gente pensar o programa político que a gente quer apresentar para o Brasil, enquanto o partido que mais construiu para a classe trabalhadora, para as mulheres, para os negros e negras, para as LGBTQIA+, para os povos quilombolas, indígenas, o PT que escancara a democracia, o PT que conseguiu eleger o primeiro presidente operário da história e a primeira mulher presidenta da história, Dilma Rousseff. Hoje, temos o governo Lula, que se baseia na reconstrução do Brasil, da democracia e dos direitos, desses programas e tantos programas sociais que foram atacados pelo um desgoverno do Bolsonaro. Lula constrói toda essa liderança também fora do Brasil, em articulações políticas, da geopolítica, onde o Lula consegue dialogar e ser essa liderança política na defesa da paz, na defesa da soberania nacional, na defesa da América Latina. E agora Lula encontra num governo com muita pressão internacional. Nós temos visto o que é esse desgoverno também do Trump, colocando taxas, fazendo deportação em massa, e Lula respondeu muito bem, tirando as algemas dos brasileiros e se negando a abaixar a cabeça para um governo que só quer mais guerra, que só quer mais opressão, que é cheio de preconceito e autoritarismo. Essas pressões internacionais também se dão no mercado financeiro, no Congresso Nacional, com uma extrema-direita que nunca defendeu o Brasil, que se dizem patriotas, que dizem levantar a bandeira brasileira, mas foram os primeiros que tentaram apoiar o golpe, a tentativa de golpe, em 8 de janeiro de 2023. Foram os primeiros que defenderam a ditadura militar no nosso país de 1964, que se negam a reconhecer a história de tortura, de censura. Importante também dizer, vereador, que defendem muito a liberdade, defendem muito a liberdade de expressão, mas na época apoiaram a ditadura militar, são os mesmos que hoje apoiam essa ditadura militar que matou, torturou, exilou. E é preciso que a gente fale que nós não aceitaremos nenhum discurso aqui nesta Câmara que defenda e que ataque o Brasil, que é dos brasileiros, e que ataque principalmente os direitos. Hoje, essa pressão se dá por interesses econômicos e políticos, porque não querem aceitar que o primeiro presidente operário foi reeleito pela 3ª vez com apoio popular, com apoio do povo, para vir cumprir uma tarefa histórica, de restabelecer a democracia, atacada pelo ex-presidente Bolsonaro, de reconstruir os direitos sociais, os programas, e de construir um desenvolvimento do nosso país, para o povo mais pobre e para as periferias e para os diversos estados e cidades brasileiras. Estou muito feliz de falar desse discurso, de falar nessa tribuna sobre o Partido dos Trabalhadores, que tanto me orgulha. Viva os 45 anos de PT. E saibam, o PT continua mais vivo que nunca e vai construir a resistência no nosso país. Nós não abaixaremos a cabeça para aqueles e aquelas que querem entregar o nosso país para os Estados Unidos, para as grandes potências. Nós estamos construindo uma grande nação com soberania nacional, desenvolvimento, para que a gente tenha o sonho de tantos brasileiros sendo realizados. Contem comigo nessa trincheira. Contem com a bancada do Partido dos Trabalhadores em cada luta nessa cidade contra as injustiças sociais, contra as desigualdades sociais, nas periferias, em defesa do povo trabalhador. Muito obrigada, presidente. Viva os 45 anos do Partido dos Trabalhadores.